Como converter decimal para binário? O primeiro passo é preencher o que o professor Marcelo chama de tabela mágica. Ela começa com o número 128, o próximo número é metade deste, ou seja, 64, e assim sucessivamente, até o número 1. Feito isso, escolhemos um número para converter. Neste caso, vamos converter o número 205. O próximo passo é ver se podemos subtrair o primeiro número da tabela mágica, ou seja, 128, do 205. Como podemos, ligamos o bit, ou seja, colocamos o número 1 e subtraímos o 128 do 205, restando 77. Como podemos subtrair 64 de 67, ligamos o bit também, ficando com o resto 13. Como não podemos subtrair o 32 de 13, não ligamos o bit, ou seja, fica 0. O mesmo caso com o 16, não podemos subtrair 16 de 13, então fica 0. Já o 8 podemos subtrair de 13, então ligamos o bit e ficamos com o resto 5. O 4 podemos subtrair do 5, então ligamos o bit, ficando com o resto 1. O 2 vai ficar desligado e o 1 fica ligado, acabando a nossa conversão. Como converter decimal para hexadecimal? O primeiro passo é preencher a tabela mágica como no exemplo anterior, só que desta vez ela estará dividida em duas, ficando desta maneira. Vamos continuar convertendo o número 205, pois já temos o seu binário. Agora, só nos resta somar os bits ligados. 1 mais 4, 5, mais 8, 13. 13 equivale à letra D em hexa. Colocamos o D e fizemos a mesma coisa do outro lado. Bit desligado, bit desligado, bit ligado. 4 mais 8, 12. 12 na tabela do hexa é o C. E está pronta a nossa conversão. O número 205 em hexadecimal é representado pela letra C e D. Como converter decimal para octal? Como antes, devemos preencher a tabela mágica, só que desta vez ela estará dividida em 3 partes, ficando desta maneira. Novamente vamos converter o número 205. Como no hexa, vamos fazer a soma dos bits ligados. 1 mais 4, 5. 1 mais 0 mais 0, 1. 1 mais 2, 3. Portanto, o número 205 decimal convertido para octal fica equivalendo a 315. Convertendo binário para decimal. É simples. É só somar os bits ligados usando os valores da tabela mágica. Assim, 1 mais 4, 5, mais 8, 13, mais 64, 77, mais 128, 205.
Como converter hexadecimal para decimal? Simplesmente o processo inverso novamente. Como sabemos que o C equivale a 12 e o D equivale a 13, colocamos esses valores na tabela conforme a tabela mágica, desta maneira. Agora, como já vimos como converter binário para decimal, é só somar conforme a tabela azul e vamos chegar a um valor de 205. Como converter octal para decimal? Temos que converter os números para binário primeiramente, utilizando a tabela vermelha, desta forma. Agora, como já vimos como converter binário para decimal, é só somar segundo a tabela azul e chegaremos ao valor de 205.